muda. E o cenário, assim, onde você vê o Brasil perdendo o jogo contra a França, que a gente já imaginava que seria um jogo difícil. Os meninos ali, vocês achavam que a gente ia ganhar da França? Não, na França já era sabido que a dificuldade era uma ladeira muito grande, né? Mas como o Vampeta trouxe, talvez se o Brasil empata o jogo, os holofotes estariam em outros jogadores, até mesmo no Bento, né? Que é um goleiro que está sendo bastante contestado. Aí você vê que não é unanimidade dentre as críticas, mas passamos, né? Pelo menos passamos e fica essa última impressão. Você acha, eu tenho uma opinião, que o Brasil entrou muito afobado com a França, por a França ser muito superior. Vocês acham que se tivesse invertido a ordem, fosse esse 3-1 contra a Croácia primeiro e depois a gente chegaria mais forte contra a França? Eu acho que sim, e eu tenho um ponto a acrescentar o que você falou. Talvez se nós tivéssemos entrado com essa formação contra a Croácia, contra a França, talvez teria sido mais interessante, porque assim, na minha visão, o nível de crescimento do Luiz Henrique foi um absurdo nos dois jogos. Ele fez a diferença nos dois jogos. Então é um cara que, se alguém tinha alguma dúvida, ele se fortaleceu e se cravou ainda mais na Copa. O Danilo, a mesma coisa, que é um jogador, um meio-campo ali que é um motorzinho, é um cara que é veloz, que talvez tivesse jogado contra a França, tivesse tido mais tempo, talvez não teria acontecido aquelas bolas nas costas lá, que aconteceu no jogo contra a França. Então, assim, eu acredito sim que se tivesse vindo o contrário, a Croácia primeiro, Luquinha, eu acho que o Brasil ia chegar maior contra a França e com mais confiança. Assim, eu fico olhando o discurso do Ancelotti, é totalmente diferente. Ele fala na coletiva, ele era auxiliar técnico em 94, quando o Brasil é campeão diante da Itália. Ele fazia parte da comissão técnica italiana. Não, em 94 o Parreira fechou o time e jogou para o Romário e para o Bebeto, com 2 lá na frente. De fato, foi verdade. O Rai perde a condição de titular na Copa e entra o Mazinho. Aí ele fala em 2002 o Filipão teve que fechar mais, de fato. Botou 3 zagueiros, porque Cafu e Roberto Carlos apoiavam muito. Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho nunca deram pique para trás, é só para frente. E jogou com 3 zagueiros. E agora o discurso dele não convém com que ele está armando a seleção com 4 na frente. Aí a gente fica imaginando, quem é o cara que vai dar o pique para trás? Vinícius Júnior? O Rafinha vai voltar muito? Eu acho que O Matheus Cunha? Eu acho que vai ter que Então é o seguinte, como ele falou, estou preparando a seleção para a estreia da Copa do Mundo. De fato, os amistosos não deu para botar os principais jogadores, porque estavam lesionados. O Marquinhos não joga, o Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães. Né? Ficam jogadores importantes de fora. O Rafinha se contunde também no primeiro tempo contra a França. Mas eu ainda coloco Espanha, França e Argentina como favoritas à Copa do Mundo. E ali vem a sequência: Brasil, Holanda, Inglaterra, Portugal. Obrigado. Achei que você não ia falar nada, pô. Achei que ele não ia falar nada. No segundo escalão. Mas nada que não possa ser que numa tarde ou numa noite, a depender do horário do jogo, um jogo de mata. A seleção tem jogadores importantes que pode resolver e a outra não resolver. Campeonato que é um jogo só, que não é ida e volta, pode acontecer tudo. Vou dar uma pergunta para vocês na sequência. Para vocês, quem mais se destacou nesses 2 amistosos? Eu acho que teve um lucro muito positivo o Danilo, do Botafogo, pelo segundo jogo. Ele entra também no primeiro junto com o Luiz Henrique. Para mim, Luiz Henrique e Danilo. Em relação a todos. Eu sou muito fã do Endrick, então pra mim o que ele fez naqueles 10 minutos lá também foi muito... Pra mim ele já tinha que ser titular antes disso. Pra mim ele tem que ser o nosso 9 da Copa. Eu acho que ele vai conquistar essa vaga. Mas acho que é unânime os nomes que vêm se destacando mais, que é o Danilo e principalmente o Luiz Henrique, né? Que pra mim ele chamou toda a responsabilidade nos 2 jogos. Ele não tem medo de ir pra cima, não tem medo de tentar driblar, não tem medo de tentar uma jogada de fundo. E você vê nitidamente que ele não tá sentindo o peso da camisa. Eu acho que Luiz Henrique e Endrick também, mano. Eu acho que o Endrick, mais ainda pelo pouco tempo que ele entrou e o que ele mostrou, velho. Pô, o cara conseguiu cavar um pênalti, ele cavou o pênalti e tá tudo certo. E ele deu assistência, ele deu passe pro outro gol. Cara, e se você for ver, né, mal comparando, a gente não tá comparando, mas o Endrick fez o que
o Luizão fez contra a Turquia naquela cavada da pênalti da Copa do Mundo de 2002. Tá doido, ele que tá dentro da área. O Luizão tá a 50 metros fora. Só que o seguinte, o Luiz Henrique tá pedindo passagem. Agora vem a pulga que fica atrás da orelha do Ancelotti com o Estevão voltando. Como quem vai pra arena, né? Estevão ou o Luiz Henrique? Na minha opinião, o Luiz Henrique arrasta mais. Tem Tem o Rafinha. Rafinha. Tem o Rafinha também. Eu queria levantar uma... Ah, não, Dodô, por favor, Dodô. Essa ponta Por direita do favor. Brasil é Tá muito com raiva de disputável. mim, Ian? Só pra eu saber, não? Clássico aí, é claro. Perdão. Português sem vergonha. Eu sigo o que vocês falaram. Acho que Luiz Henrique, pra mim, foi o maior destaque. Pela posição que ele joga, a disputa é muito maior. E ainda assim ele se destacou, porque ele vai brigar com mais caras do que o Danilo. O Danilo se destacou bastante. E eu acrescento o Endrick também, que o nosso atacante, o João Pedro, bom atacante, mas que são 8 ou 9 jogos e ainda não fez um gol pela seleção. E o Endrick tem mostrado vontade. E aí você vai fazer a sua, mas eu deixo a decepção também para vocês responderem depois. Quem foi a decepção? Eu acho que a minha vai um pouco com a sua pergunta. Eu queria perguntar pro Vamp, depois a gente abre esse debate. Meu, o que faltou pro Vinícius Júnior? Você acha que a gente tava... A Virgínia não faltou que ela tava lá. Isso aí não faltou que ela tava lá, porra. Todo mundo muito amando, a seleção ama mesmo, né? Porra, o Henrique amando. Seleção do Love. Porra, seleção do amor. Do amor. Mas falta O os caras, amor tipo, não pode pedalando, faltar. né, mano? O amor não pode faltar. É presente em tudo. Palavra de Deus. Mas o que faltou pro Vinícius Júnior? Porque eu acho que assim, tanto no jogo contra a França, quanto no jogo contra a Croácia, eu acho que, principalmente no da Croácia, cara, ele me irritou muito, assim. Mas muito. Tudo que ele tentava, ele não acertava. Ele fez, A jogada obviamente, do gol, a jogada mas do se gol. espera muito mais dele e do Rafinha como os dois principais jogadores, né? O Brasil vive uma polarização em termos de política, direita e esquerda, e na seleção vive Neymar vai ou não vai. Se Neymar vai ou não vai. Enquanto não resolve isso, todo mundo está botando na conta do Rafinha e do Vinícius Júnior para ser os caras, porque, de fato, eles jogam em dois clubes potência no mundo. Um joga no maior clube do mundo, que é o Real Madrid, com destaque, como ele é. Antes da convocação, ele jogou muito pela Liga dos Campeões, tirando o City, do Guardiola, fazendo gol nos 2 jogos. Na sequência, tem um jogo pela La Liga contra um rival de Madrid, que é o Atlético. Ele broca de novo, sapeca. Aí vem contra a França, não caminha. O Rafinha também muito importante. A importância do Rafinha no Barcelona se compara a do Yamal, e o Rafinha até jogando com uma regularidade maior. Acho o Yamal mais craque, mais decisivo, mas em uma regularidade de se manter, o Rafinha se manter jogando melhor as partidas. Quando o Rafinha joga no Barcelona, o Barcelona não perde. E essa cobrança tem que vir para a seleção brasileira. Afinal de contas, a gente está aqui na rede do Ronaldo. O Ronaldo arrebentava no clube e na seleção. Romário, Rivaldo. E se cobra isso. João Pedro deu uma entrevista falando isso. Não, é porque já teve Romário, Ronaldo, Rivaldo. A seleção não ganha faz tempo. Então, filho, vai ser cobrado quem tá. Sim. É quem tá agora. E Mas eu acho que é você, justamente, Luquinhas? cara, eu acho que é justamente a confiança, essa pressão que os caras eles não conseguem jogar. Pra mim tudo vira uma bola de neve. O Vini, ele sabe que ele não tá jogando bem, ele entra querendo mostrar, ele não entra leve, ele não entra fazendo as coisas naturalmente. Ele às vezes ele quer forçar um drible pra mostrar que ele consegue na seleção também, não dá certo, aí ele erra, a torcida cobra, aí xinga, aí volta, precisa entregar mais, aí consegue, aí não joga naturalmente, não joga sem pressão, e isso acaba virando um ciclo e só vai